não têm predileção por raça ou classe social. São comuns, insidiosas e multiformes. Todos sabem que elas existem, mas infelizmente, muitas vezes o alerta só é dado quando a mulher infectada engravida. Hoje nós vamos ver como as medidas de prevenção não se limitam aos consultórios, sendo um desafio que diz respeito à comunidade como um todo. O resgate da saúde da mulher e da criança. Nós vamos ver quais são as DSTs, como são diagnosticadas e tratadas na gravidez. E ainda a AIDS e a gravidez. O Medicina Brasil está começando. As doenças sexualmente transmissíveis incluem as doenças venéreas clássicas, sífilis, gonorreia, linfogranuloma venéreo, cancro mole, donovanose e um número crescente de síndromes, como a AIDS e entidades clínicas, as uretrites não gonocócicas, o herpes genital, a hepatite B, o condiloma acuminado, o molusco contagioso genital e as vaginoses bacterianas. Na década de 40, quando a penicilina foi introduzida na terapêutica das doenças infecciosas, criou-se a expectativa de que a erradicação das DSTs aconteceria no máximo em 30 anos. Esta previsão não se cumpriu, ao contrário, temos observado o aumento de sua incidência nas duas últimas décadas. As DSTs associadas à gravidez representam um grave problema de saúde pública. O que se sabe hoje é que doença sexualmente transmissível no Brasil é um problema perinatal. Por quê? Falta assistência pré-natal, o diagnóstico é difícil. Existe ainda outro problema que seria a má assistência ao parto e ao recém-nascido. A dificuldade no segmento pós-natal, tanto no que diz respeito à predisposição dos serviços em fazer esse segmento, como a aceitação da população em se submeter a esse segmento pós-natal. No século XV, foram relatados os primeiros casos de sífilis no continente europeu. Se discute se a doença teria sido introduzida pelos marinheiros de Colombo, que retornavam da primeira viagem ao Novo Mundo, ou se ela já existiria em forma endêmica. A primeira referência à possível origem venérea da sífilis é encontrada no poema do médico italiano Girolamo Francastoro, de 1530. No século XVI, em função da disseminação da sífilis e da gonorreia, foi abolida a prática do banho comunitário, comum em muitos países europeus. Isto significou a perda do único meio de higiene pessoal disponível na época. É somente no século XVII que surge a primeira referência à sífilis congênita. O medo do contágio era tal que as crianças acometidas pela doença eram abandonadas até pelas mães. Mas é no século XX, com a revolução sexual em marcha em todo o mundo, que começa a se desenhar o crescimento da sífilis. O agente causador da doença é o Treponema pallidum. Ele é transmitido por contato direto com a lesão, quase sempre na relação sexual. A transmissão também acontece por via hematogênica e por via transplacentária. As manifestações clínicas da doença seguem uma cronologia. Na sífilis recente, nos 6 primeiros meses contados a partir do contágio, estão presentes o cancro duro, a adenopatia satélite, as roséolas das regiões palmar e plantar e as pápulas ou sifílides. Na sífilis tardia, que tem início a partir do 3º ano da doença, observam-se manifestações tegumentares, gomas, sifílides tuberosas, nodosidades justa-articulares e eritema terciário. Também observam-se manifestações extrategumentares como lesões oculares, ósseas, cardiovasculares e neurológicas. Entre estes dois períodos, situa-se a sífilis latente, um período de silêncio clínico que, dependendo das defesas imunológicas do hospedeiro, pode evoluir para a sífilis tardia. O diagnóstico da sífilis é feito através de exame laboratorial, que é o VDRL, ou o FTABS, ou o teste ELISA, que esses dois últimos são testes específicos para sífilis. O VDRL deve ser solicitado na primeira consulta de pré-natal, no início do 3º trimestre, após o parto ou após internação para curetagem pós-abortamento. Quando o VDRL for menor do que, a sua titulação for menor do que 1:8,
essa paciente deve ser consultada novamente, deve ser tirada uma história clínica da paciente para ver se essa paciente já foi tratada de sífilis, então seria uma cicatriz sorológica, ou se essa paciente tem alguma doença que dê uma reação cruzada com o teste de VDRL. Quando essa titulação do VDRL for maior do que 1/16, além dessas providências, deve ser iniciado o tratamento. O tratamento é feito com a penicilina benzatina, sendo que na sífilis recente, ou seja, aquela que tem duração menor do que 1 ano, deve ser feita uma dose total de 2.400.000 unidades, sendo 1.200.000 em cada nádega. Na sífilis tardia, aquela que tem uma evolução maior do que 1 ano, evolução clínica maior do que 1 ano, ou quando a evolução é desconhecida, deve-se fazer um total de 7.200.000 unidades de penicilina benzatina, sendo 1.200.000 unidades em cada nádega por 3 semanas consecutivas. No acompanhamento dessas pacientes, deve ser feito o VDRL a cada 3 meses durante 1 ano. No primeiro trimestre, nós esperamos que o VDRL tenha uma queda da titulação de 2 vezes. Caso isso não ocorra, ou a titulação se eleve em 2 vezes, deve ser refeito o tratamento para esse paciente. Para o controle da cura, são recomendados a repetição mensal do VDRL quantitativo durante a gestação. Após a gestação, repetir o exame com 3, 6, 9 e 12 meses. Em pacientes com sífilis latente com mais de 1 ano de duração, repetir o VDRL 18 a 24 meses depois do tratamento. Uma elevação da titulação do VDRL de 4 vezes significa retratamento. No Brasil, a incidência de sífilis congênita é preocupante. De 1979 a 1990, o índice de mortalidade por este tipo de sífilis foi de 70 a 100 casos para 1 milhão de nascidos vivos. Já de 96 a 97, foram registrados 409 casos para 102 mil nascidos vivos, um índice de 4 casos para cada 1.000 neonatos. Esse aumento do número de casos, na verdade, reflete uma melhora na vigilância epidemiológica da sífilis congênita. É o esforço conjunto do Ministério da Saúde, das secretarias estaduais e municipais de saúde e que estão encontrando os casos de sífilis congênita. Mas isso não quer dizer que a situação piorou, embora a gente ainda tenha que investir muito e os profissionais de saúde têm que estar bastante alerta para poderem diagnosticar e tratar esses casos. Hoje já se sabe que o treponema é capaz de atravessar facilmente a placenta em qualquer momento da gestação. Antes da 18ª semana, no entanto, o envolvimento fetal é raro. O epitélio trofoblástico é espesso, constituído ainda por 2 camadas contínuas de células. E o concepto é imunoincompetente para produzir uma reação inflamatória que dê origem às lesões. A partir daí, quanto mais precoce a infecção, maior o risco perinatal. A apresentação clínica da sífilis congênita pode variar em função da virulência do treponema, do grau da espiroquetemia materna e da idade gestacional do concepto. Algumas manifestações incluem o abortamento tardio, nunca antes do 4º mês, polidramnia, morte neonatal e também a ocorrência de sífilis congênita no recém-nato. O diagnóstico de sífilis congênita deve ser suspeitado sempre na presença do parto prematuro, da hidropsia fetal e da placenta grande e edemaciada. Os sinais clínicos mais característicos da sífilis congênita seriam a hepatosplenomegalia, as alterações dermatológicas e as alterações ósseas. No entanto, o diagnóstico sorológico é fundamental porque a maioria dos recém-nascidos com infecção, eles são assintomáticos. O teste sorológico mais utilizado é o VDRL, que é de fácil execução, baixo custo e bastante sensível, e ele deve sempre ser colhido do recém-nascido. Outros testes que confirmam o diagnóstico são testes específicos, e entre eles o FTA-ABS e o próprio isolamento do treponema em lesões e fluidos corporais. O recém-nato de mãe que apresenta sorologia positiva deve ser acompanhado periodicamente através de reações sorológicas, a fim de surpreender o início retardado da doença.
A família dos herpes vírus engloba um grande número de vírus, dos quais 6 são patogênicos para o homem. Estudos epidemiológicos demonstraram que o tipo 1 é encontrado principalmente em lesões dos lábios, face, além de outras regiões expostas à luz solar. O tipo 2 é observado principalmente na região genital. O herpes simples, vírus tipo 1, quando penetra em indivíduos suscetíveis, provoca uma infecção subclínica imperceptível, ou pode se manifestar por mal-estar e prostração discretos. Cerca de 1% dos pacientes apresentam gengivoestomatite, vulvovaginite, eczema herpético, ceratites graves e meningoencefalites. O herpes simples vírus tipo 2 é transmitido através do canal do parto em gestantes infectadas ou através de relações sexuais. A existência de infecções subclínicas, ficando os portadores com o vírus em estado de latência por anos, explica o fato de que pessoas em relação monogâmica com parceiros sem herpes possam, em determinado momento, manifestar a enfermidade. O diagnóstico é eminentemente clínico, principalmente pelas lesões bastante características, vesículas bastante dolorosas, principalmente em região genital. Além disso, nós podemos dispor de a citologia com coloração pelo Papa Nicolau, além da cultura viral, e a sorologia tem principalmente sua função na prima infecção. Nas infecções recorrentes, o seu uso não tem sentido. Durante o primeiro trimestre da gravidez, a infecção materna por herpes vírus aumenta de 2 a 3 vezes a frequência de abortamento. A infecção no terceiro trimestre está associada à prematuridade. 2 são as maneiras de disseminação. Uma hematogênica transplacentária, durante a viremia materna, e outra através do canal do parto. O exantema vesicular e a presença de encefalite no recém-nascido, associado à história materna de herpes, é fundamental no diagnóstico, uma vez que a infecção subclínica é muito rara. O diagnóstico, como toda infecção viral, pode ser feito por sorologia, mas não é o ideal. O ideal seria o isolamento do vírus por culturas ou pelo procedimento da PCR, reação de polimerização em cadeia. A infecção congênita acontece a partir da 12ª semana de gestação, podendo ficar limitada à pele ou afetar a organogênese, produzindo doença visceral. As lesões principais são microcefalia, hidrocefalia, calcificações intracranianas, corioretinite, microftalmia e hepatomegalia. O tratamento se faz com antivirais como a ciclovir ou vidarabina. Na infecção pela varicela zoster, é muito importante que se faça no recém-nascido a gama-globulina humana hiperimune. Toda vez que a mãe teve varicela 5 dias antes do parto e até 2 dias após o parto, uma vez que esse é o período de maior gravidade de doença para o recém-nascido. E também está indicada a gama-globulina nos recém-nascidos com peso de nascimento menores que 1.000 gramas e idade gestacional menores que 28 semanas, uma vez que nesses pacientes a doença pode ter uma maior gravidade e utilizando-se a gama-globulina você previne a varicela. As gestantes que apresentam lesões herpéticas ativas no terceiro trimestre devem ser submetidas à cesariana. Nos casos suspeitos de herpes, o ideal é realizar a cultura. Após 2 culturas consecutivas negativas, a gestante poderá realizar parto via vaginal. A amamentação pode ser realizada desde que em ausência de lesões herpéticas nas mamas. No caso de lesões orais, deve-se utilizar máscaras antes de manusear o recém-nascido. O HPV, um DNA vírus da família Papovavírus, já tem 80 subtipos descritos, 20 dos quais infectam o trato genital feminino. 7 deles são de alto risco, estando associados às displasias moderadas, acentuadas e carcinomas genitais. O HPV é uma das mais frequentes doenças sexualmente transmissíveis. 5% das mulheres apresentam a infecção. Os fatores de risco para a infecção do HPV são: início precoce da vida sexual, primeira gestação na adolescência, parceiro de alto risco, tabagismo, outras infecções genitais, imunodepressão, uso de anticoncepcionais orais, deficiência das vitaminas A e C, e radiações ionizantes.
O período de incubação varia de 2 semanas a 8 meses. A transmissão da infecção genital pelo HPV dá-se pelo contato direto epitélio-epitélio, na maioria das vezes por contato sexual, mas também por autoinoculação, através da placenta ou na passagem pelo canal do parto. A lesão clássica da doença é o condiloma acuminado, uma verruga genital. Ela pode regredir em pelo menos 60% dos casos. As lesões podem ser únicas ou múltiplas. O condiloma acuminado pode ser totalmente assintomático ou apresentar prurido e dor. Podem ocorrer corrimento, irritação e sangramento genital. Durante a gravidez, as verrugas genitais tornam-se mais volumosas e extensas. Isto ocorre devido ao aumento da umidade da genitália da grávida, à elevação dos níveis de estrogênio e à redução transitória da imunidade celular. O papiloma não traz grandes repercussões para o recém-nascido. Quando ocorre alguma manifestação clínica, ela se caracteriza por uma papilomatose laríngea ou mesmo o próprio condiloma acuminado, mas não é frequente e não é grave. O tratamento é inespecífico e o diagnóstico se faz sempre pela história materna e também pela utilização da PCR. O tratamento em gestantes deve aguardar o 2º trimestre. E os parceiros da mãe portadora do HPV também devem ser avaliados. Devido à alta toxicidade das drogas para o recém-nascido, como a podofilina e o ácido tricloroacético, o tratamento de eleição é a cauterização através do eletro ou criocautério. Em relação à via de parto, considerando a morbidade da cesárea e o baixo risco de infecção para o recém-nascido, o parto vaginal é a via de escolha, com exceção nos casos em que a lesão é exofítica ou obstrui o canal de parto. Veja a seguir: o direito das mães com HIV à assistência médica e o acompanhamento durante a gravidez. É 1 minuto só. A Resolução 1359 do Conselho Federal de Medicina, em vigor desde 11 de novembro de 1992, determina que o atendimento profissional a pacientes portadores do vírus HIV é um imperativo moral da profissão médica. Nenhum médico pode recusá-lo, assim como instituições assistenciais de qualquer natureza, pública ou privada. Essa resolução surgiu da urgência de se enfrentar uma doença que completava 10 anos desde sua primeira notificação no Brasil. Naquele ano, foram diagnosticados 7 casos de pacientes homo e bissexuais. A doença, levando-se em conta o período de latência do vírus, já estaria instalada no país desde a década de 70. A princípio, estava restrita principalmente às grandes cidades, mas hoje nota-se que ela se interiorizou. Olhe só no mapa do Brasil como a doença foi se disseminando pelos municípios do país. O perfil epidemiológico da doença também foi se modificando ao longo desses 16 anos. Uma diminuição relativa na transmissão homo e bissexual de 53,8%. No período de 1980 a 1988, para 23,2% em 1995. Em contrapartida, os casos de transmissão heterossexual cresceram. Isto resultou em um aumento de casos em mulheres, principalmente na faixa etária de 20 a 39 anos. Em 1985, a proporção de casos de AIDS era de 28 homens para cada mulher. Hoje, este número é de 3 homens para cada mulher. São 128.821 casos da doença, 72% deles em São Paulo. A transmissão perinatal, que era de 36,3% na década de 80, hoje praticamente triplicou. Este novo perfil da transmissão do vírus mostra a importância de se identificar precocemente a gestante infectada pelo HIV. A identificação da grávida infectada no pré-natal obriga o acompanhamento vigilante da infecção e da gravidez, visando uma maior saúde do concepto.
O teste para a determinação de anticorpos anti-HIV deve ser oferecido a todas as gestantes. Todo obstetra deve saber oferecer o teste, falar o que é um teste anti-HIV, falar da sua importância e saber pedir o teste e retornar esse resultado para a gestante. O estudante, quando sai da faculdade, tem que estar sabendo fazer isso. O obstetra, quando sai da sua residência, tem que estar sabendo fazer isso. Na Universidade Federal do Rio de Janeiro, existe um atendimento especial para gestante HIV positivo. Veja a reportagem. Como você descobriu que era HIV positiva? Através da minha filha, quando ela estava com tuberculose. Eu tive a consulta da minha filha, a doutora falou que ela estava com o vírus do HIV, que precisava urgentemente do meu para ver se também ela tinha sido contaminada por mim. Aí o meu também deu a mesma coisa, positivo. Essa jovem mãe transmitiu o vírus HIV para a filha porque não sabia que estava infectada. Quando recebeu o diagnóstico, ela estava grávida do segundo filho. Outras 114 mulheres com histórias semelhantes a esta já foram atendidas no Instituto de Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. O atendimento é feito no Programa de Assistência Integral à Gestante HIV Positiva. A equipe é formada por especialistas de diversas áreas, para que os vários aspectos do problema sejam tratados em conjunto. O objetivo de todos é cuidar das mães e evitar a transmissão vertical. Entre 1984 e 1988, a transmissão perinatal era responsável por 36,3% dos casos de AIDS pediátrico no Brasil. Hoje, o número aumentou. 90% das crianças brasileiras infectadas contraíram o vírus durante a gravidez, no parto ou no período pós-parto. Os nossos resultados têm sido assim, semelhantes ao encontrados nos outros países do primeiro mundo, ou seja, a nossa taxa de transmissão vertical, que antes desse tratamento com a AZT, nos países do terceiro mundo, em torno de 30% a 40%, o nosso é em torno de 5%, 8%, como é o relatado em países de primeiro mundo. A doutora Suzy Nogueira coordena o programa de assistência gestante HIV positiva na UFRJ. Ela explica como é o tratamento. A partir da 14ª semana de gestação, nós iniciamos a AZT oral, 100 mg, 5 vezes ao dia. Isso é feito até o parto. E na hora do parto ela recebe AZT venoso, 2 mg por quilo de peso, e diluído em soro durante 1 hora, depois 1 mg por quilo de peso enquanto durar o parto. E o bebê, ao nascer, ele, nas primeiras 12 horas, ele começa também a receber o AZT oral durante 2 mg por quilo a cada 6 horas, durante 6 semanas. Se a gestante estiver bem, ou seja, se o CD4 estiver acima de 500 e a carga viral estiver baixa, ela só recebe o AZT. Mas se ela já estiver com imunodepressão e uma carga viral alta, nós associamos uma outra droga além do AZT, porque nós sabemos que quanto menor a carga viral, menor a chance do bebê nascer infectado pelo HIV. Há uma orientação fundamental a ser passada para a mãe. Ela deve amamentar o filho com leite artificial, porque o leite materno transmite o HIV. A via de parto mais adequada para a gestante HIV positiva é uma questão que ainda divide os médicos. Na 12ª Conferência Internacional de AIDS em Genebra, vários estudos demonstraram que nas mulheres tratadas com AZT e submetidas à cesárea eletiva, a transmissão vertical do HIV diminuiu. O obstetra Tomás Pinheiro da Costa fala sobre o tema. Algumas questões específicas têm que ser bem lembradas no parto de uma mulher HIV positivo. Por exemplo, o fato de que um parto de uma pessoa com esse vírus não pode ser um parto muito prolongado, que não deve ser um parto em que haja muitos exames pélvicos, muitos toques, que não deve ser um parto em que se faça cirurgias desnecessárias. E uma questão que hoje a gente não resolveu ainda é se o melhor parto é o parto por baixo ou o parto cesáreo. Isso não está resolvido ainda. E essa é uma questão polêmica hoje. Neste momento, a impressão que se tem é que a indicação de cesárea tem que ser uma indicação
obstétrica clássica. Quer dizer, não se deve ainda indicar cesárea no paciente HIV positivo apenas porque ele é HIV positivo. De qualquer modo, o tempo de ruptura das membranas deve ser no máximo de 4 horas. Se durar mais, o risco de transmissão vertical do HIV aumenta. Há um procedimento sobre o qual não há dúvidas. O recém-nascido deve ser lavado imediatamente após o parto. Quanto aos procedimentos para evitar a própria contaminação, a recomendação também é a mesma. Bastam os cuidados universais de segurança frente a qualquer paciente. O pediatra Ricardo Oliveira explica como é feito o diagnóstico nas crianças. Existem dois caminhos a serem seguidos. O mais rápido e mais específico é a pesquisa do próprio vírus na circulação. Se faz através do teste de pesquisa, através da reação de polimerase em cadeia, PCR, que detecta o genoma viral da criança, e 2 testes positivos, 2 PCR positivos, confirmam essa infecção da criança. Mais comumente, a gente tem a pesquisa de anticorpos, que se faz através do método ELISA, frequentemente e recomendadamente com o teste Western blot ou com imunofluorescência. Esses testes, esses últimos testes, pesquisam anticorpos da classe IgG, que são transferidos de mãe para o filho e podem perdurar até 18 meses de idade. Então, antes de 18 meses não é possível fazer diagnóstico com esses testes. 2 testes desses negativos afastam a infecção. 2 testes desses positivos após 18 meses de idade confirmam a infecção. Por que foi fundamental para a sua vida participar desse programa? Porque eu me preveni meu filho. Porque se eu soubesse antes da minha filha, ela não estava contaminada. Como é que está o seu filho? Meu filho agora deu negativo. Graças a Deus. Agora eu sou feliz porque meu filhinho está negativo. No próximo bloco, como discutir as doenças sexualmente transmissíveis. O jovem trabalhando pelo futuro. A gente volta já. Controlar, erradicar, prevenir as doenças sexualmente transmissíveis. Uma luta antiga dos médicos que agora conta com a ajuda dos adolescentes. Energia, envolvimento e uma maneira peculiar de agir. Assim é o adolescente. E quem melhor que um adolescente para passar informações para outro adolescente? Foi pensando assim que o Ministério da Saúde criou uma estratégia de abordagem preventiva nacional chamada Agente Comunitário Adolescente. O objetivo é capacitar rapazes e moças para desenvolver atividades educativas que previnam doenças sexualmente transmissíveis e AIDS nas comunidades onde moram. Depois de ter aprendido sobre a transmissão, tratamento e modos de prevenção da AIDS, você acredita que qualquer pessoa pode pegar esta doença? Sim, porque mesmo se prevenindo com a camisinha e se cuidando para não usar a seringa dos outros e sim seringa descartável, você pode pegar essa doença quando você sofreu um acidente e pela transfusão de sangue. Então, cuidado. No Rio de Janeiro, a Secretaria Municipal de Saúde aderiu à ideia e a colocou em prática dentro do projeto Horizontes. A pessoa pode estar com vírus da AIDS e não manifestar doenças? Sim, porque a pessoa pode estar com vírus da AIDS, não manifestar nenhuma doença e levar uma vida normal. Como é que uma pessoa que não está manifestando a doença pode descobrir que tem o vírus da AIDS? Ela tem que fazer o exame. Exame? Da HIV. Uma das ações do projeto é o curso Nas Ondas do Rádio. Em 3 meses, a psicóloga Dilma Cúpide de Medeiros vai passar para 29 adolescentes informações sobre DST, AIDS, drogas, sexualidade e métodos contraceptivos. Os adolescentes foram selecionados em escolas públicas do município.
O Projeto Horizontes, ele está falando acerca da gravidez na adolescência como um desafio para a sociedade e principalmente para o sistema de saúde. Então, ele abrange vários aspectos. Ele vai estar trabalhando com o profissional de saúde que atende adolescente gestante, o profissional de saúde que atende o adolescente em geral e está trabalhando com a comunidade sobre essa questão, que não é uma questão só de prevenir, mas de discutir o que é isso, por que tantos casos de gravidez na adolescência. Além das informações teóricas, os adolescentes estão aprendendo a trabalhar em rádio. De acordo com o projeto, quando o curso terminar, eles vão passar as informações recebidas para muitos outros adolescentes, através de uma rádio comunitária, que vai poder ser captada em alguns bairros do subúrbio do Rio de Janeiro. O protagonismo juvenil, ele tem que ser trabalhado, porque o adolescente, ele fala de igual para igual e ele pode estar discutindo muito melhor do que um adulto as questões dele mesmo. Por isso nós estamos usando os adolescentes. No princípio, Deus criou o céu, a terra, o homem e as doenças venéreas. Assim se expressava em 1880 o infectologista francês Philippe Ricord. Passado um século, esta máxima ainda é uma verdade. As mudanças no comportamento sexual, especialmente a diversidade de parceiros, associada à desinformação, têm contribuído para aumentar a incidência das DSTs. Nas 2 últimas décadas, nem mesmo os avanços das técnicas de diagnóstico e de tratamento conseguiram inibir este crescimento. O Medicina Brasil apresenta agora para você um debate sobre este assunto. A coordenação é do Dr. Celso Ferreira Ramos Filho, infectologista e membro da Comissão Nacional de AIDS do Ministério da Saúde. Bom, nós hoje estamos aqui para discutir o importante tema das doenças sexualmente transmissíveis e AIDS na gestação. Convidamos para isso o professor Rogério Rocco, obstetra, professor titular da Escola de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro, da Unirio, e chefe da maternidade do Hospital Gafregueni. E o professor Mauro Romero Leal Passos, que é professor do Departamento de Microbiologia e Parasitologia da Universidade Federal Fluminense e membro da Comissão Nacional de DST do Ministério da Saúde. Doutor Mauro, nas doenças sexualmente transmissíveis, o que é importante na sua maneira de ver? Lógico, tanto prevenção quanto diagnóstico, quanto tratamento, mas como é que se conduziria melhor a questão da prevenção dessas doenças, principalmente próximo à gestação, no ciclo gestacional? Eu acho que o primeiro passo é o colega, o serviço de saúde, o colega que atende o obstetra e também todo o serviço de saúde está disponível para entender de uma vez por todas que as doenças sexualmente transmissíveis, que as infecções de transmissão sexual não se prende mais a só a AIDS. A sífilis está dando um percentual, em média, aí do projeto do Vigilância Sentinela do Ministério da Saúde, em torno de 1,7% de positividade no soro das mulheres grávidas. Então, isso é um ponto importante. Outro ponto importante é que várias secreções vaginais, várias úlceras genitais, definitivamente, hoje sabemos que fazem parte do pano de fundo para a transmissão do vírus HIV e da hepatite B, que é uma porta importante de entrada e saída. Admite-se hoje, por exemplo, que qualquer úlcera genital, qualquer lesão genital, facilita em até 18 vezes a chance de entrada e saída do vírus HIV. Então, o sistema de saúde tem que perceber de uma vez por todas, o médico que atende, o obstetra que atende, nós estamos falando para uma população fechada de médicos também, que deve estar disponibilizada para entender que tratar as clássicas doenças sexualmente transmissíveis, no meu entender, é a sífilis ainda a principal patologia. Eu aprendi uma frase de que precisamos pensar sifiliticamente. Por quê? Porque qualquer lesão genital tem grande chance de ser sífilis. Então, pensando nisso, o colega deve perceber, e também, por consequentemente, as gestantes, devem perceber que qualquer alteração no genital, secreção, deve procurar o serviço para fazer o diagnóstico e tratamento mais rápido. Bom, evidentemente, essa questão do diagnóstico, seja do HIV, seja da sífilis, implica na solicitação de exames. E nós sabemos que existe resistência na questão da solicitação do exame. Na sua experiência, professor Rocco, essa resistência é maior entre os médicos ou é maior entre as gestantes? E como se nós podemos combater isso, de que maneira isso pode ser resolvido? Eu acho que a resistência já foi maior. Atualmente, e
a nossa maternidade do Gafreguini foi a primeira na qual foi feita uma cesariana numa mulher HIV positiva em 1987. E a partir daí, nós, no Gafre, instituímos como rotina a pesquisa do HIV. E tivemos uma resistência inicial, mas ninguém deixou de fazer o pré-natal na maternidade. Isto é que é importante. E hoje, isto é um exame vencedor, já é feito em rotina nos hospitais, nas clínicas, nos ambulatórios de pré-natal de todo o município e de todo o estado. Isso já é uma rotina e que não se discute mais. Isso é uma coisa absolutamente necessária. Porquanto a única vitória médica que existe contra a AIDS é exatamente na gravidez, em que, sabendo quais são as mulheres que estão contaminadas, elas são tratadas pelo AZT e isto evita a contaminação de fetos que caiu de 30% para 5% a 6%. Quer dizer, isto não é mais um tema para ser discutido. Tem que ser feito o HIV de rotina em todas as gestantes. E isso está sendo imposto e partiu do nosso Hospital Gafre, que foi o primeiro a atender gestantes portadoras do AIDS. Bom, mas eu queria fazer duas observações aí. A primeira é o seguinte, é que essa solicitação de teste não pode ser feita à revelia da paciente, não pode ser feita de maneira compulsória. Tem que ser feita com a concordância da paciente. E vem aí a nossa questão, certo? Quer dizer, a paciente, a dificuldade maior é a paciente aceitar ou o médico aceitar a solicitação. Porque da mesma forma que nós temos a prevenção do HIV, nós temos a prevenção da sífilis. E, no entanto, um percentual significativo de mulheres chega ao momento do parto, já tendo passado, inclusive, por pré-natal, sem que sequer um VDRL seja feito. Perfeito. Como é que nós resolvemos, Mauro? Eu tenho uma visão do seguinte, eu acho que ainda, o professor Rocco colocou muito bem de que a situação hoje definitivamente é melhor do que um ano atrás, que é melhor do que há 2 anos, que é melhor do que há 3 anos. Ponto. Isso está fechado, sabemos disso, é claro. Porém, ainda encontramos muitos colegas que ainda não resolveram a sua sexualidade, não resolveram os seus preconceitos e aí não tem o input necessário, não tem o background necessário, não tem a coragem, entre aspas, necessária para discutir isso com o seu paciente. E aí eu vejo que, ao mesmo tempo que eu sou capaz de dizer que muitas gestantes se negam a fazer o exame depois de oferecido, depois de um aconselhamento pré-teste, ainda identifico hoje, no Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, nas grandes capitais, inúmeros colegas que sequer querem tocar no assunto. Jogam isso para o infectologista da clínica de AIDS, não, isso é problema da AIDS. O pessoal da AIDS é que resolva, não querem cair dentro. E hoje nós definitivamente sabemos que a feminilização da AIDS é patente, está claro. Isso já está definido. Então, eu coloco o seguinte, avançamos muito. No Rio de Janeiro, em particular, tem uma lei assinada pelo governador Marcelo Alencar, no qual diz que é obrigatório o oferecimento. E o professor Celso sabiamente colocou com a experiência que ele comum já, né, da vivência que ele tem. Não devemos obrigar. E, aliás, não podemos obrigar nem a fazer o teste de urina, nem exame de fezes. Tudo na medicina, para mim, é um convite. E esse convite tem que ter a participação da gestante. Mas eu ainda identifico, se é essa talvez a resposta, o lado que o professor Celso queira ouvir também, que do mesmo modo que a população tem os seus preconceitos, os colegas da ginecologia e da obstetrícia ainda têm. Claro que na maternidade e a do Gafre, como foi a pioneira, a coisa se deu de uma maneira muito tranquila, muito fácil. Tem o professor Rocco lá, tem outros colegas que brigaram por tudo isso e os seus alunos, os seus discípulos, encarem isso com a maior naturalidade. Agora, penso que não é tão verdadeiro em outras maternidades do nosso município e do Brasil também. Eu lhe faria uma outra pergunta. As adolescentes podem ser consideradas um grupo de maior vulnerabilidade para as doenças sexualmente transmissíveis? O problema da gestante adolescente, da gestação precoce, é muito importante entre nós. Seria mais comum a ocorrência de doença sexualmente transmissível nesse grupo? Sem dúvida nenhuma. E isto hoje é um fato que ocorre em todas as grandes maternidades do Brasil. Os ambulatórios de gestantes adolescentes têm hoje mais gestantes
do que o normal do pré-natal. É um fato interessante. Em grande parte, é derivado desta propaganda, que eu diria até abusiva, principalmente dos jornais e televisões, sobre a atividade sexual a qualquer preço. Não se fala em risco de atividade sexual, se fala em atividade sexual a qualquer preço. É uma propaganda que é, no meu entender, totalmente antinacional. São pessoas que estão engravidando sem a mínima condição psicológica e até fisiológica. Meninas de 13, 14 anos dando à luz na nossa maternidade, hoje isso é quase que diário e que me enche de tristeza porque é uma coisa provocada. E isto é evidentemente uma atitude que eu considero política, porque isto representa a destruição da família, da organização de um país. E o que faz a organização de um país é a união das famílias. É um fato para mim intrigante ainda, Celso, é que o meio de comunicação hoje é maravilhoso. Hoje nós estamos falando na televisão, tranquilamente a gente fala de pênis, vagina, gonorreia, sífilis com a maior tranquilidade que eu não falava há 20 anos quando comecei a fazer os trabalhos de DST. Os métodos anticoncepcionais estão disponíveis. Você hoje sai daqui no Rio de Janeiro, qualquer farmácia, você encontra uma camisinha feminina, uma camisinha masculina pendurada, pílula anticoncepcional DIU. Trabalho do Ministério da Saúde evoluindo sério com AZT, com camisinha, com disponibilidade. E o que está se passando que nós ainda estamos encontrando? E agora para cá, atendemos 3 pacientes no ambulatório de DST com menos de 14 anos. Grávidas. Quer dizer, o que está se passando? Eu acho que a informação não é sozinho o importante. O processo de educação é importante e não se pensar que só em colocar outdoor na rua, só em se falar de DST vai resolver, porque é preciso que a pessoa mude o seu comportamento. Hoje, muitas das vezes, você começa uma relação sexual com a camisinha do lado esquerdo da cama, você tem a camisinha, está disponível, está a 1 metro de você, mas como a coisa começou a rolar no lado direito da cama, eu não pego a camisinha, quer dizer, a camisinha está ali. Então, eu acho que mais do que a informação, acho que o processo educacional. Isso me intriga que nós ainda temos no Brasil um alto índice de gravidez em adolescentes. Isso é a prova fundamental, que ela está tendo relação e tendo relação desprotegida porque engravidou. O que nos dá a oportunidade de fazer um comentário sobre a questão da AIDS, especificamente do HIV nisso, né? Quer dizer, quando essa epidemia começou no Brasil, nós tínhamos um predomínio absoluto de homens sobre mulheres, por razões várias, né? Enfim, era uma coisa muito associada ao homossexualismo, ao sexo entre homens, mas gradativamente esse padrão vem sumindo. Quer dizer, hoje os casos diagnosticados hoje já estão praticamente na base de 2 homens para 1 mulher. Certamente a transmissão heterossexual aumentou muito no Brasil. E a doença saiu dos grandes centros, saiu do Rio, saiu de São Paulo, de Belo Horizonte, enfim, de Porto Alegre, de todas as capitais, passou para as cidades de médio porte e já está caminhando para as cidades menores. Isso não é o que acontece na África, por exemplo, não é exatamente a ruralização da doença, mas essa doença está saindo, a infecção está saindo dos grandes centros, dos médios centros, está indo para os pequenos centros. Eu digo, e é uma frase que às vezes é mal recebida, que quem não quiser exercer medicina, não querendo se encontrar com o HIV, deveria procurar uma outra atividade. Isso pode ser um pouco drástico, mas não há como exercer medicina no século XXI sem estar em contato com o HIV. De uma forma ou de outra. E com outros vírus, certo? Nós temos agora o problema dos novos vírus que estão surgindo, dos vírus que estão sendo reconhecidos. Entre esses, o HPV, Mauro. Certo? Como é que você vê o problema do HPV? Quais são os tipos mais comuns? Existem tipos que são mais oncogênicos e como é que você encara o controle disso e o diagnóstico? O HPV é Human Papilloma Virus, vírus do papiloma humano, que é a verruga genital. A verruga, o condiloma acuminado, popularmente conhecido como crista de galo, é a verruga. Nós sabemos que a crista de galo hoje tem vários
tipos de vírus. E já foi reconhecido geneticamente, isso pela biologia molecular, analisando o código genético, né, que cada um de nós temos, e os vírus também, que os tipos 16 e 18 no Brasil são os tipos mais agressivos. E esses tipos, em condições especiais, claro que o hospedeiro também tem que ter os seus facilitadores, estimulam a que a célula tenha um comportamento maligno. E hoje a gente encontra meninas de 18 anos, 19 anos, com lesões precursoras do câncer do colo do útero, que é a displasia, ou, modernamente falando, a neoplasia intraepitelial cervical, que tem alguns tipos de HPV, que é o vírus do papiloma humano, que é o condiloma acuminado, que no colo do útero pode se transformar numa neoplasia. Essa neoplasia tem, entre aspas, 3 graus, leve, moderado, acentuado, uma classificação mais moderna de baixo grau ou alto grau, que entra direto naquele antigo carcinoma in situ, carcinoma microinvasor, invasor com um quadro drástico de câncer. Então, é uma patologia hoje de um ambulatório de DST é 40%. De um ambulatório de ginecologia geral, em torno de 10% a 15%. Qualquer ginecologista hoje, a cada 100 pacientes que entra, 10% vai ter uma infecção pelo papiloma vírus humano, que é um facilitador, como você já falou, não só para os vírus que nós conhecemos, como para outros patógenos importantes. Bom, o Máximo Gorky, o poeta, escritor russo, tem uma frase que diz que homem, esta palavra soa orgulhosamente. Eu acho que quando alguém diz eu sou médico, diz isso também com orgulho e com responsabilidade. Este programa de atualização, a vocês que estão nos assistindo, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Espero que esse programa do Conselho Federal de Medicina tenha um desenvolvimento que merece para o avanço das condições de saúde do nosso povo. Nós agradecemos ao professor Rogério Rocco a sua presença aqui, ao professor Mauro Romero Leal Passos, e muito obrigado. O Medicina Brasil acaba aqui fazendo um alerta. Hoje, a AIDS já é a primeira causa de morte em mulheres de 20 a 40 anos nas grandes cidades das Américas. No ano 2000, a expectativa da OMS é que 5 milhões de crianças estejam infectadas pelo vírus HIV. A educação e a identificação precoce das doenças sexualmente transmissíveis são passos fundamentais para a redução da mortalidade infantil. Até a próxima.